Olá, caro aluno do Damásio Educacional, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso curso de Direito Previdenciário, Atualização e Prática nos Benefícios Previdenciários e voltamos falando do nosso curso de Cálculo e Teses Revisionais. Já estão com medo do curso, né? Então, eu vou pedir para o pessoal colocar os meus contatos aí para vocês. Lá no Facebook, vocês me acham no Michel Gouveia. Pode adicionar lá que tem espaço sempre para mais um. Que é igual coração de mãe, sempre cabe mais algum. E tem a fanpage também, Professor Michel Gouveia. Cliquem no curtir e meu e-mail também logo para vocês aí. Ah, tem o Instagram, antes é o Instagram, é Michel O Gouveia. Lá no Instagram, Michel O Gouveia e meu e-mail, michel@michelgouveia.adv.br. Tamo junto, pessoal. Vamos lá então, vamos voltar naquela nossa aula lá do mínimo divisor mínimo. Pessoal, ó, o divisor mínimo pega, refaçam os exemplos da aula anterior, mas eu vou voltar no último exemplo da aula anterior para a gente encerrar de uma vez por todas este assunto do divisor mínimo. Vem comigo que no caminho eu te explico lá. Divisor mínimo para vocês, pessoal. Período, né? Vocês estão achando alguma semelhança aí dos meus personagens do direito previdenciário? Cássio, Tício e Mévio, faz parte. Vamos lá então. Nosso mínimo divisor. Vamos esmiuçar o mínimo divisor hoje de novo. Mais um dia falando de divisor mínimo. Bom, nós vimos na aula anterior essa planilha. Esse rabisco, né? Vocês lembram do nosso rabisco? Lembram do nosso rabisque? Tá aqui então o nosso rabisco. Vamos lá, pessoal. Bom, recapitulando, então vamos voltar aqui no slide para recapitularmos, tá? O Mévio, ele pretende requerer a sua aposentadoria no mês de janeiro de 2017, tá? O nosso período básico de cálculo, ele vem de julho de 94 até a data do requerimento administrativo, DER. DER, para quem não sabe, DER é data de entrada do requerimento administrativo, tá? O nosso período básico de cálculo, ele é de julho de 94 até a DER. Nesse lapso temporal até a DER, estamos falando de janeiro de 2017. Em janeiro de 2017, nós temos completados 270 meses. 270 meses. 60% do período transcorrido. 60% do período transcorrido correspondem a 160 meses. 160 meses. 180 contribuições é igual a 100% do período contribuído. Período pago. Ou contribuído, período que houveram as contribuições previdenciárias. 80% das contribuições pagas correspondem ao número de 144. Perceberam que eu mudei a cor, né? Perceberam que eu mudei a cor da nossa caneta. 20%, por sua vez, corresponde a 36 contribuições. Opa! Isso me faz lembrar do que consta no parágrafo 2º. No parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9876 de 99. A lei que trouxe para o ordenamento jurídico
o famigerado fator previdenciário e mudou a forma de cálculo das aposentadorias e dos benefícios previdenciários. Então, segundo o texto da lei, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência de julho de 94 até a data do início do benefício. Leiam aqui como der, tá? Limitado a 100% de todo o período contributivo. O divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência de julho de 94 até a data do início do benefício /DER, limitado a 100% de todo o período contributivo. Vamos recapitular então qual é o divisor que a lei, que o parágrafo 2º está fazendo referência. Vou apagar aqui. Então, vamos lá. Vou pegar só o que interessa. No cálculo do salário de benefício, será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a, mudar de cor, no mínimo 80% de todo o período contributivo decorrido da competência de julho de 94. Pronto? No cálculo do salário de benefício será considerada a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. No mínimo 80%. No mínimo 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94. O divisor considerado no cálculo, parágrafo 2º, da média a que se refere o caput não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência de julho de 94 até a DER. Quer dizer o quê? O divisor nunca poderá ser inferior a 60% do tempo transcorrido. Então vamos para o nosso último exemplo para vocês fazerem aí, refazerem. 60% do período transcorrido é igual a 160 meses. Período contributivo, 180 contribuições, que é igual a 100% do período contribuído. 80% das maiores contribuições, 144 contribuições. 20% corresponde a 36. Vejam que nós não podemos pegar as 144 e dividir, somar. Nós não podemos fazer isso, tá? Pegar a 144 e dividir por 144. Por que nós não podemos fazer isso? Porque o nosso divisor mínimo é 160.
o nosso divisor mínimo é 160 e não 144. Só que aí, 80% das contribuições correspondem a 144 contribuições. 100% de todo o período contributivo corresponde a 180 contribuições. Quer dizer o quê? O meu período contributivo, ele é maior que o meu mínimo divisor. E aí, nós vimos no texto da lei que eu estou limitado a 100% de todo o período contributivo. Logo, nesse nosso exemplo, quantas contribuições nós precisamos para chegar ao nosso mínimo divisor, dentro dos meus limites legais? Meus limites são 180 contribuições. Quantas contribuições precisamos para chegar ao mínimo? Precisamos de mais 16 contribuições. Isso é o cálculo do mínimo divisor. Dentro das contribuições que foram descartadas, que são as menores, das que foram descartadas, eu vou buscar as melhores contribuições. Eu vou buscar as 16, neste exemplo, maiores contribuições. Então vejam o cálculo. Salário de benefício. Somatória das 80 maiores contribuições, que é igual a 144, mais 16 contribuições das menores. Essas 16 daqui, eu tirei dessas 36, que são as menores contribuições. Dentro das 36 menores, que estão dentro dos 20% de descarte, eu vou buscar quantas contribuições? 16 contribuições. Para quê? Para integralizar as 144 ao meu mínimo divisor, que é 160. Logo, eu vou somar 144 com as 16 e vou dividir por 160. Pessoal, isso daí é o mínimo divisor ou divisor mínimo, como queiram. É o mínimo divisor ou divisor mínimo, como queiram chamar. E o que eu quero alertá-los é do que isso ocorre todo dia. Todo dia no escritório eu faço cálculo de mínimo divisor. Porque às vezes o cliente ficou 5, 6, 7 anos sem contribuir para o INSS. E chega um momento que ele quer se aposentar, só que não tem contribuições. E aí o que você faz? Você tem que fazer o cálculo do mínimo divisor. Neste caso, a tese revisional da vida toda, que nós iremos tratar neste curso ainda, ela não passa no INSS. No INSS não existe isso. O que existe para o INSS? O texto legal. O INSS irá fazer o cálculo observando o mínimo divisor, o divisor mínimo. E é isso que eu quero deixá-los em alerta. Você não vai pegar só as contribuições, ele pagou 100 contribuições, eu vou pegar aqui 80, dividir por 80 e ter o valor. Não, está errado. Eu tenho que levar em consideração o cálculo do mínimo divisor. E é super simples. É igual o cálculo que fizemos há 2 aulas anteriores. É igual o cálculo. Naquela mesma planilha, você faz o cálculo. Lembra lá da linha do 160? Ali já tem o seu divisor. Basta informar o tempo transcorrido entre a DER e a data, entre julho de 94 e a DER, você sabe qual que é o seu divisor mínimo, 160. Aí é só
somar a 160 e dividir pelo número. Você já sabe, na planilha você tem essa informação. Só pegar a planilha que você terá essa informação. Tranquilo, 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 tranquilo. O que eu quero alertá-los é exatamente sobre isso. Sobre o risco do mínimo divisor. Eu preciso sim fazer o mínimo divisor. O que derrubava algumas desaposentações da época era exatamente isso, a questão do mínimo divisor. As pessoas não sabiam fazer o cálculo do divisor mínimo. E aí, quando fazia a desaposentação, pensava, esquecendo do divisor, e ao invés de aumentar o benefício, diminuía. É a regra do mínimo divisor. Tem que fazer o cálculo do mínimo divisor. Não tem jeito. Isso que eu mostrei no nosso último exemplo, de buscar contribuições que foram descartadas, é o próprio texto da lei que permite isso. E isso para quê? Qual é o sentido disso, de buscar contribuições? Não era mais fácil, neste exemplo, somar 144 e dividir por 160? Vai reduzir o valor do benefício. Imagine você, pegue aí 5 mil reais, tá? Divida 5 mil reais por 5. Você tem 1. Você terá 1.000 reais. Tudo bem? Divida 5 mil reais por 10. Você vai ter 500 reais. Quanto maior o divisor sem valor, sem corresponder com um valor correspondente, será menor o valor do benefício. É um cálculo simples. Essa complementação é justamente para quê? Para minimizar o impacto financeiro no benefício. Seria judiar demais do coitadinho do segurado, do seu Zé, da dona Maria, do seu Antônio, do seu João, da dona Joaquina, do seu Fernando Henrique Cardoso. Seria judiar demais deles. Fazer um cálculo dessa forma. Somar aqui, o mínimo divisor é 160. Você tem 10 contribuições, você tem 150 contribuições, os seus 80% é 150 contribuições. Eu vou somar aqui 150 e dividir por 160, porque 160 é o mínimo. Não. Se eu tenho o meu 100% corresponde, no nosso exemplo, a 180, eu posso chegar até 100% do meu limite. O meu limite é 100%. Eu vou fazer o que então? Vou somar as 144, que correspondem os 80% maiores, e daquelas que nós descartamos, eu vou buscar quantas? As 16 melhores. Soma essas contribuições todas e divido por 160. Por que 160? No nosso exemplo, 160 corresponde a 60% do período que passou entre julho de 94 até o mês que ele foi requerer o benefício, conforme consta lá no nosso exemplo. Beleza, pessoal? Vamos mudar o tema agora, tá? Esquecemos divisor mínimo, nós iremos agora para outra questão complicada também no cálculo. Você tem colegas, tem amigos, tem parentes que exercem 2 atividades, múltiplas atividades? Cuidado, que nem sempre o salário vai somar. Nem sempre o salário vai somar. Vamos lá para o slide. Vamos lá para o slide então. Salário de benefício em atividades concomitantes. Previsto aonde? Lá no artigo 32 da Lei 8.213 de 91. Presente para vocês, Lei de Benefício Previdenciário. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 29 e as seguintes normas vigentes. Então vejam que o texto da lei não fala de somatória. Já fala aqui, salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes
Quer dizer o quê? 2 empregos, 2 formas de contribuição. Será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito. E aí, vamos lá para o inciso primeiro, começa a complicar. Quando o segurado satisfazer em relação a cada atividade as condições do benefício requerido, o salário de benefício será calculado com base na soma dos respectivos salários de contribuição. Então é assim, pessoal, ó. Desculpem aí. Tô com a garganta ruim. Se o segurado, se ele preencher os requisitos necessários para o benefício requerido em ambas as atividades, o salário de contribuição será somado. É isso que diz o artigo 32 da lei. Serão somados. Se ele contribuiu nas 2 atividades e preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício, os salários de contribuição serão somados. Quais requisitos? Para o homem, aposentadoria por tempo de contribuição. Tudo bem? Quais são os requisitos necessários? 35 anos de tempo de contribuição e a carência de 180 contribuições. Esses são os requisitos necessários. Então, para o homem somar, segundo o texto legal, ele tem que ter 35 anos nas 2 atividades e ter pago a carência, preenchido a carência nas 2 atividades. É isso que diz o texto da lei. Para a mulher, 30 anos de tempo de contribuição e ter preenchido os requisitos necessários, 30 anos e a carência. Tudo bem? Então, vamos voltar lá para o inciso 2 do artigo 32 da lei. Quando não se verificar a hipótese do inciso anterior, o salário de benefício corresponde à soma das seguintes parcelas. Aí que começa a tal da história de parcela A e parcela B. Então, você precisa fazer 2 cálculos de benefício. Tá? 2. Precisará de 2. Vamos à letra A. A linha A. O salário de benefício calculado com base no salário de contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício requerido. O salário de benefício, letra A, calculado com base nos salários de contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício requerido. E B, um percentual da média do salário de contribuição de cada uma das demais atividades equivalentes à relação entre o número de meses completo de contribuição e o período de carência do benefício requerido. Vejam que negócio complicado. 3. Quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o percentual da linha B do inciso 2 será o resultante da relação entre anos completos de atividade e o número de anos de serviço considerados para a concessão do benefício. E para quem paga no teto não se aplica essa regra, está previsto isso no parágrafo 1º. Aquele que contribui no teto não precisa desta regra. Mas vamos lá então, do inciso 2. Quando não se verificar a hipótese do inciso anterior, o salário de benefício corresponde à soma das seguintes parcelas. Quando que eu vou utilizar as parcelas? Quando o segurado não preencher as condições do benefício requerido. Quais condições?
tá? Tempo de contribuição, carência. Tudo bem, pessoal? Quando o segurado não preencher as condições do benefício requerido, eu preciso fazer 2 cálculos. Vou voltar de novo na linha A. O salário de benefício calculado com base no salário das contribuições das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício requerido. Então, vamos lá na linha A. A linha A, nós precisamos calcular o salário de contribuição das atividades. Lembram? Lembram? Período básico de cálculo para cada atividade. Para cada emprego. Tá? Tem exemplos no material para vocês entenderem com calma depois. Mas eu vou escrever aqui na lousa para ficar um pouco mais claro. Nós precisamos então apurar o salário de benefício. E a apuração do salário de benefício é o período básico de cálculo de cada atividade. Então, vou fazer aqui assim, ó. Primeira atividade. Se iniciou antes de julho de 94, o PBC começa em julho de 94 até a DER. Se a segunda atividade não iniciou em julho de 94, se ela iniciou em 8 de 2000, outro PBC até a DER. O que nós precisamos fazer? Buscar as 80% dessa atividade e as 80% dessa segunda atividade. É isso que nós precisamos fazer em relação a cada uma das atividades. É isso que diz o texto da lei. Primeiro, buscar o valor do salário de benefício e depois buscar o valor do percentual da contribuição. E aí eu vou passar aqui para os exemplos, para que possamos entender. Aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade. Então vejam, antes de eu chegar no slide, vejam como é desprezível algumas coisas na legislação. A pessoa exerce 2 atividades e na hora do cálculo do seu benefício, tenho que calcular a parcela A e parcela B do benefício. Por quê? Se paga sobre a sua totalidade de rendimento, que isso é tese revisional e eu vou explicar lá na frente. Numa outra aula, irei explicar como fazer as teses revisionais. Tudo bem? Não saia daí, fique aí. Deu um sono, está cansado? Pare a aula e volte depois. Não perca as aulas. Vamos voltar lá para o nosso slide. Vamos lá. Exemplo, aposentadoria por idade. Pessoa começou a contribuir com 50 anos de idade. Nunca copagou, tá? Ele começou a contribuir com 50 anos de idade. Quando que ele fez isso? Em agosto de 2001. Foi lá no INSS e começou a contribuir. E contribuiu até a sua aposentadoria aos 65 anos de idade. Em agosto de 2006, essa mesma pessoa, abriu uma empresa, constituiu uma pessoa jurídica. E aí passou a contribuir como sócio, fazendo retiradas de prolabore no valor de 1 salário mínimo.
contribuindo também até a sua aposentadoria. E aí, nós temos uma fração de 10 anos. O que é essa fração de 10 anos? Essa fração de 10 anos é exatamente o tempo que ele contribuiu de forma concomitante. É exatamente o tempo que ele contribuiu. Em agosto de 2006, ele iniciou a sua atividade de empresário. Ele passou a ser empresário. E ao mesmo momento, ele... Peraí, deixa eu fazer diferente aqui, fica legal. Aí vocês vão entender, que bacana. Ele começou a contribuir com 50 anos. Quando? Em agosto de 2001. Ele iniciou a sua jornada laboral. Até agosto de 2016. Ele era empregado. Tá? Trabalhava meio período, meio empregado. E agosto de 2006 a agosto de 2016, ele contribuía como individual empresário. Contribuía como individual. Então, a relação aqui, a fração que nós estamos vendo aí, é exatamente isso daqui. De forma concomitante, ele tem 10 anos. De forma concomitante, ele tem 10 anos. Essa é a fração. Essa é a fração que está lá no artigo 32 da Lei 8.213. É a fração, o tempo que ele trabalhou de forma concomitante, tá? Então vamos lá. Fração de 10 anos. Necessário elaborar 2 cálculos, pessoal. O primeiro, referente à atividade principal, a atividade mais antiga. O INSS considera como atividade principal a mais antiga. Por quê? Porque o INSS considera, está lá na instrução normativa deles. Ele considera como a mais antiga. Nós precisaremos fazer 2 cálculos. Quais cálculos? Exatamente o que fizemos nas aulas anteriores. Apurar a renda mensal inicial da atividade principal, ou seja, apurar a renda mensal inicial desta primeira atividade aqui. Tá? Essa aqui, primeira atividade. Vamos apurar a renda mensal inicial desta primeira atividade. Vamos lá no exemplo. Fizemos a nossa apuração. E chegamos num salário de benefício de R$1.000. Essa é a parcela A do salário de benefício. Essa é a parcela A do salário de benefício. Vou passar aqui outro slide. No segundo cálculo, iremos fazer a mesma coisa. Nós iremos fazer a mesma coisa. Fazer o quê? Iremos apurar salário de benefício da segunda atividade agora. Agora iremos calcular o salário de benefício da segunda atividade. Tá? Só que agora com base nas contribuições da segunda atividade. E nunca esquecer da regra
do mínimo divisor. Nunca esquecer da regra do mínimo divisor. Tá? Pô, mas esse mínimo divisor é sacana, é sacana. Lembra da regra do mínimo divisor? Na aula anterior? Então, não esqueçam dessa regra. Salário de benefício. Salário de benefício da segunda atividade, R$500. Fração. A fração 120/180 é a carência necessária para o benefício por idade. Aonde que está isso? Está aqui, ó. No B. 1% da média do salário de contribuição de cada uma das demais atividades, equivalentes à relação entre o número de meses completos de contribuição e os do período de carência do benefício requerido. Então, como é que fica este cálculo? Fração de 10 anos são 120 meses. Tudo bem? A fração de 10 anos são 120 meses. A carência necessária para aposentadoria por idade, 180 meses de carência. O cálculo do salário de benefício foi de R$500. O que nós devemos fazer? Pegar os R$500, dividir por 180, porque é a carência necessária, eu tenho que achar o percentual disso. O resultado eu vou multiplicar por 120, porque é a fração do benefício. Olha que sacanagem. Olha que sacanagem. 500 dividido por 180 multiplicado por 120. 120 é a fração. Por que 120? Que é igual a 10 anos. 10 anos vezes 12 meses, nós temos 120 meses. Essa é a fração. E aí começa a sacanagem. Aposentadoria por idade. Somamos os valores e aplicamos o coeficiente do benefício, que é de 85%. Por que 85%? Na aposentadoria por idade, o benefício parte de 70% mais 1% para cada ano pago. Para cada ano. Quantos anos ele pagou para se aposentar? 15 anos. Ele começou em 2001 e foi até 2016. Então nós temos R$1.000, que é referente, parcela A, lembra da parcela A? Parcela A da atividade principal, mais 333,33, que é referente à atividade secundária. Salário de benefício, 1.333,33 multiplicado por 85%. Logo, renda mensal inicial, R$1.133,33. Nem sempre, pessoal, o exercício de duas atividades será vantajoso. Nem sempre exercer duas atividades dará dinheiro ao segurado. Vejam, no caso de aposentadoria por idade, que ele sofrerá e muito. Sofrerá e muito. Sofrerá bastante. Então, vejam que vimos aí
Vimos, fazendo aqui o nosso cálculo, no nosso exemplo, isso é da aposentadoria por idade. O que acontece com isso? Surgem várias teses revisionais. Por exemplo, o que é atividade secundária, múltipla atividade, se eu exerço a mesma atividade em dois locais. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou advogado e sou professor. Certo? Exerço duas atividades distintas. Só que eu contribuo para o INSS por ambas as atividades. Só que são atividades distintas uma da outra. Teve uma decisão recente do STJ que falava o seguinte, que quando há duas contribuições de atividades distintas, deve prevalecer como principal a atividade que melhor dê retorno financeiro para o segurado. No STJ tem bastante julgado sobre isso. Neste nosso exemplo, ele aposentou por idade e exercia duas atividades. Uma atividade de empresário e uma outra atividade de empregado. Portanto, as atividades podem ser que elas sejam diferentes, mas a profissão é a mesma. Ela é exercida em locais diferentes, mas a profissão é a mesma. Isso é tese revisional. Tese revisional em qual sentido? Eu sou engenheiro e eu exerço a minha atividade de engenheiro na empresa A e exerço a atividade de engenheiro na empresa B. A atividade em si, ela é a mesma, entretanto, exercida em locais distintos. Quero dizer o que com isso? Que nós já temos decisões neste sentido, falando que, olha, a atividade em si, ela é a mesma. Eu não tenho uma atividade diferente. Ele não é doceiro e advogado. Ele não é engenheiro e desenhista. Não, ele é engenheiro. Não importa se ele exerce em 2 ou 3 lugares a atividade de engenharia. Neste caso, tem decisões do judiciário que mandam somar as contribuições, dependendo da atividade, mesmo exercida em locais diferentes. Isso acontece muito com professores da rede estadual, da rede municipal. A grande maioria dos vigilantes, porteiros, do pessoal da área da saúde, aí eu falo radiologia, técnico de enfermagem, os enfermeiros, os médicos não precisa falar porque eles contribuem acima do teto, então não tem importância. Mas o pessoal ali da área da enfermagem, os técnicos, os auxiliares de enfermagem, os atendentes de enfermagem, recepcionistas, escriturários, que acabam trabalhando em 2 hospitais, esse tipo de atividade deles em si é a mesma. Vou dar um exemplo da técnica de enfermagem. É a mesma atividade. O mesmo trabalho que ela faz no Hospital Sírio-Libanês, ela faz no Hospital São Luís. A profissão é a mesma. Se a profissão é a mesma, o salário de contribuição deve ser somados. Os salários de contribuição das atividades devem ser somados. E aí a tese revisional, ela não é prevista na lei de benefício previdenciário. As teses revisionais são previstas na lei de custeio. Eu falei, acho que se eu não me engano, na nossa primeira aula, se não me falha a memória, na nossa primeira aula, quando eu tratei da questão do salário de contribuição. E eu tenho certeza que eu falei isso aqui para vocês, que o salário de contribuição do segurado empregado é a sua totalidade dos rendimentos devidos e creditados por uma ou mais empresas que ele preste o serviço. Veja, se a lei de custeio,
que a lei que trata das contribuições, do recolhimento das contribuições previdenciárias, dispõe que o meu salário de contribuição é a soma de tudo que eu recebo durante o mês, ela quer dizer o quê? Se você contribui sobre a totalidade, você também tem o direito de receber um benefício sobre o que você pagou. Nada de parcela A e nada de parcela B de benefício. Por quê? Isso são teses, gente. São teses revisionais que durante o curso a gente sempre vou falando de uma tese ou outra. São teses revisionais. E a tese que eu trago para vocês exatamente agora é essa. É somar as contribuições desde que, e aí eu faço uma ressalva, essa ressalva é minha, a atividade seja a mesma. A atividade sendo a mesma, o judiciário já falou várias vezes, de forma recorrente. Se eu exerço a mesma atividade, o salário de contribuição deve ser somado. Ele é enfermeiro, trabalha no hospital, das 7 da manhã a 1 e trabalha em outro hospital à tarde, das 2 às 10. Ele tem 2 atividades, ele tem 2 empregos. Porém, a atividade profissional é a mesma. Agora, se ele fosse enfermeiro e professor universitário à noite, a atividade não é a mesma. E aí eu entro num campo de uma outra discussão. Mas ele exerce 2 atividades. As atividades são distintas uma da outra. Se elas são distintas uma da outra, eu tenho que fazer sim parcela A da atividade principal e parcela B da atividade secundária. Entretanto, cabe ressaltar que a lei de custeio, como nós vimos lá na primeira aula, ela fala que o salário de contribuição, fala não, que a lei não fala, o texto não fala, ele dispõe. Né? A lei dispõe que o salário de contribuição do segurado será a sua totalidade de rendimentos auferido em uma ou mais empresas. Vejam, se é a totalidade, mesmo que a atividade seja diferente, tem que somar. Pela lei de custeio. Vocês entenderam? Pela lei de custeio, mesmo que a atividade seja distinta, eu tenho que somar quando eu for calcular o benefício. O que o INSS faz? Como vimos, parcela A e parcela B. E no judiciário, como é que eu vou discutir isso, Michel? Explica aí. No judiciário, primeiro ponto, é a mesma atividade? É, perfeito. Você tem várias decisões judiciais. A atividade é a mesma, em que pese exercida em locais distintos. E outra, houve contribuição para ambas as atividades. Logo, a aposentadoria deve ser calculada na somatória dos valores, porque a atividade é a mesma. Não, a atividade não é a mesma. Ele é técnico de refrigeração de manhã, e à noite ele dá aula no curso técnico. Ele é professor à noite de cursinho técnico para técnico de refrigeração. Eu tenho atividade distinta. Entretanto, se ele tem a contribuição previdenciária para as duas atividades, eu, Michel, entendo que esse salário de contribuição deve ser somado. No exemplo que nós vimos, que nós tratamos aqui, trata exclusivamente da aposentadoria por idade. Vocês viram o absurdo que é. E nós iremos ver outro exemplo agora, na aposentadoria por tempo de contribuição, que há a incidência do fator previdenciário. Isso aí é o pior de tudo. Só que este exemplo, né, fica para a próxima aula. Tudo bem? Na próxima aula nós iremos sim tratar do salário de benefício para quem exerce múltiplas atividades e for se aposentar por tempo de contribuição. Beleza, pessoal? Eu agradeço a companhia de vocês. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Tchau.